Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje nós estamos muito felizes porque comemoramos mais um ano, ou comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante é uma belíssima oportunidade para nós, como cristãos, relembrarmos dos grandes princípios de Deus que foram restabelecidos, ou eu gosto muito de usar a expressão, foram polidos, né? Estavam ali meio obscurecidos por tudo que havia acontecido durante um período da igreja, e aí naquele momento Deus então faz um avivamento no meio do seu povo, e a reforma protestante então acontece com a abrangência que nós sabemos. Então por isso, hoje é um dia muito importante para nós, para aqueles que são o povo de Deus e para aqueles que celebram a graça de Deus em Jesus Cristo através ou revelada nas Escrituras. Bom, já que estamos falando de reforma protestante, nada melhor do que falar aqui da nossa maratona de leitura bíblica, uma vez que o sola escritura, ou o fato de que agora os crentes têm em suas mãos a Bíblia na língua, né, no vernáculo popular, foi uma das contribuições da Reforma Protestante. Então vamos aproveitar e vamos ler bastante, meditar e aplicar a palavra de Deus em nossas próprias vidas. E nessa segunda-feira, dando sequência à maratona de leitura bíblica, vamos de 1 Crônicas 16 e 17, e também com o Salmo 142. Eu quero ler um texto para vocês, destacado aqui em 1 Crônicas 17, a partir do verso 4. 1 Crônicas 17, verso 4 diz assim: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: por que você não construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os teus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei para Israel o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e nunca mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e o estabelecerei o reino dele. Ele é que vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre, e o seu reinado será estabelecido para sempre. Eu fiz questão de ler esse longo texto porque ele trata de uma resposta de Deus a um desejo de Davi. Aqui, para você entender o contexto, o cronista, provavelmente Esdras, trata aqui nos próximos capítulos de uma das mais importantes contribuições de Davi, que foi os seus preparativos para a construção do templo. Se teve uma coisa que Davi fez de importante durante o seu reinado, foi exatamente isso. As suas vitórias militares, o estabelecimento
do culto a Deus, como vimos nos capítulos anteriores, tudo isso foi muito importante. Porém, os preparativos para construir o templo, de fato, foram uma das suas principais contribuições. E aqui nesse texto específico, nós vamos ver 3 elementos importantes. Primeiro, nós vamos... a história toda começa com Davi desejando construir uma casa para Deus. Tudo o que está por trás dessa resposta de Deus é motivado pelo desejo de Davi de construir, então, uma casa para Deus. A gratidão no coração por tudo que Deus fez foi o que motivou Davi. E isso é importante. A motivação de Davi, o desejo de Davi. Por que Davi queria construir aquela casa para Deus? Ele queria fazer isso em gratidão a tudo o que Deus tinha feito por ele. E os crentes, eles devem ser motivados da mesma forma. Os crentes, eles devem ser motivados pela graça de Deus para viver a sua própria comissão. Davi foi comissionado por Deus, mas a comissão de Deus na vida de Davi começa com o coração grato de Davi. Davi olhou para tudo que Deus tinha feito por ele e falou: graças a Deus pela grande salvação. Naquele caso, uma salvação militar. É claro que nós sabemos que estava envolvido também a salvação da alma de Davi. Porém, Davi, olhando para isso e com o coração grato, ele resolveu então construir uma casa para Deus. Tudo que o crente for fazer, todos os propósitos e desejos que o crente for viver, ele deve viver também pensando ou motivado por esta graça. Qualquer coisa que o crente for comissionado a fazer, ele deve ser comissionado a fazer com a graça norteando o coração dele. Bom, quando falamos de comissão, ou alguns vão usar uma expressão mais moderna que é chamado propósito, mas nas escrituras nós encontramos muito a expressão comissão, comissionado, mandado por Deus. Sobre comissão ou propósito, enfim, o nome que a gente vai dar para isso aí não tem tanta importância, mas em relação a essa comissão, e eu vou usar essa expressão porque a Bíblia a usa com mais frequência, quando falamos sobre comissão, nós precisamos entender 3 coisinhas básicas. Primeiro, não precisamos gastar tempo tentando descobrir a nossa comissão. Esse é um erro muito comum nas pessoas de maneira geral. Alguns, inclusive, vão gastar uma grande soma de dinheiro em treinamentos, mentorias, para tentar descobrir qual é a sua comissão, o que ele foi chamado para fazer. Mas em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos Deus orientando seus filhos nessa direção. Pelo contrário, o que nós percebemos é Deus conduzindo seus filhos em direção ao cumprimento da sua própria comissão. Então, a primeira coisa aí pare de gastar tempo tentando descobrir qual é a sua grande comissão. Segundo, a comissão do crente, o seu propósito, deve estar baseado no desejo de honrar a Deus. E isso é importante porque muitas vezes atrelamos a nossa comissão, atrelamos a nossa vocação ao bem-estar da nossa própria alma. Pensamos, por exemplo, que Deus está nos comissionando para fazer algo porque aquilo vai produzir saciedade para o nosso coração. Só que você sabe, você conhece pessoas que gastaram muito tempo tentando descobrir qual é a comissão, por fim, embarcaram em um pseudo-propósito e em pouco tempo descobriu que aquilo não era satisfatório. Por que isso acontece? Porque toda vez que nós nos colocamos no centro do plano de Deus, toda vez que nós tentamos criar como centro de gravidade das nossas próprias vidas o nosso ego, isso jamais vai gerar saciedade. E isso você pode aferir
fazendo uma pesquisa com seus próprios amigos. Eles, por mais que estejam satisfeitos com as próprias vidas, encontrarão um grande vazio no seu interior. Esse vazio é quando o ego é o centro do propósito, é o centro de gravidade. Então, toda comissão deve buscar honrar a Deus. E, em terceiro lugar, a comissão está atrelado aos grandes propósitos de Deus para o crente. Quais são esses grandes propósitos? Evangelizar, discipular e servir. Esses três grandes propósitos, esses três grandes desígnios de Deus para o crente, eles têm que estar atrelados ao propósito. O que eu quero dizer com isso? Qualquer comissão, qualquer vocação ou qualquer propósito que não te dê oportunidade de evangelizar, discipular ou servir, Deus não está nesta comissão. Por que eu posso afirmar isso com tanta convicção? É porque a Bíblia ensina que os crentes, todos eles, já têm um propósito definido por Deus. Discipular, evangelizar e servir. Como Deus poderia dar um propósito para todo crente que está atrelado a essas três coisas e ao mesmo tempo tirar ele dessas três coisas? Não faz sentido. Então, por isso, qualquer comissão, qualquer vocação, qualquer propósito que não tenha como centro a evangelização, o discipulado e o serviço, Deus não está envolvido nessas coisas. Bom, Davi desejou construir uma casa para Deus. Só que a resposta de Deus para Davi foi que Deus é que construiria uma casa para Davi. Em resposta ao desejo de Davi de construir uma casa para Deus, Deus argumenta que ele sim, Deus, é que construiria uma casa ou uma dinastia para Davi. E é exatamente o que a gente vai ver acontecer no restante das Escrituras. Nós sabemos que Jesus é o filho de Davi. E essa expressão filho de Davi é para comprovar que a promessa de Deus dada para Davi cumpre-se plenamente em Jesus. Mas isso não significa que ela deixou de se cumprir ao longo do tempo. Não. Ao longo da história, nós vamos perceber Deus cumprindo essa promessa. Em Judá, nunca faltou um descendente de Davi. Nunca faltou um que fosse filho de Davi. Sempre alguém da linhagem de Davi assumiu o trono do sul. O trono do norte, não. Israel, né, o reino do norte, não, mas o reino do sul, Judá, sempre foi governado por um filho de Davi. E aí nós podemos aprender duas grandes coisas aqui quando falamos desta palavra. Primeiro é que a promessa de Deus foi cumprida. E não é uma promessa subjetiva, é uma promessa objetiva de Deus. As promessas subjetivas, criadas no nosso coração, elas podem ser de Deus ou não. E aí nós temos que deixar ela literalmente sob júdice. Se acontecer, provavelmente Deus estava nisso. Se não acontecer, de fato o nosso coração criou uma promessa. Agora, as promessas descritas na Bíblia, essas promessas nós podemos descansar. Por quê? Porque elas sempre se cumprirão. Então, duas verdades aqui. Primeiro, a promessa de Deus foi cumprida, e isso é maravilhoso. E segundo, podemos descansar em Deus. E por que podemos descansar em Deus? Nós podemos descansar em Deus porque sempre Ele está cumprindo as suas promessas. E Ele não deixará de fazer isso. Por isso podemos descansar em Deus. Não descansar porque alguém foi eleito ou não, né? Já que tivemos eleição ontem em nosso país. Não vamos descansar por causa disso, né? Nem vamos descansar porque fizemos a nossa parte. Não, vamos descansar simplesmente porque Deus é um Deus fiel às suas promessas. E Ele tem promessas para o seu povo, promessas objetivas. Talvez você pode dizer, pastor, qual promessa objetiva Deus tem para o seu povo? Ele disse que o seu povo aguarda um rei justo e que governará para todo sempre. Nesse meio tempo ele diz, nós devemos honrar as autoridades e orar por elas,
Porque elas estão ali para premiar os bons e punir os maus. Mas, pastor, eles não são tão bons assim. É verdade. E isso é maravilhoso, porque a nossa confiança continuará sempre sendo o Senhor. E em terceiro lugar, um desdobramento da promessa de Deus. Então, veja a progressão aqui do raciocínio do cronista. Davi deseja construir uma casa para Deus. Deus diz: Davi, você não vai construir uma casa para mim, mas eu vou construir uma casa para você. E por fim, Deus diz: o filho de Davi construiria então uma casa para Deus. Deus finalmente ali no texto revela o plano redentivo dele para Davi, e nós sabemos que no final a promessa de Deus cumpriu-se em Jesus. Então, qual é a moral da história? Qual é a conclusão final que nós podemos chegar depois de tudo isso? Bom, a moral da história é: as promessas feitas a Davi foram plenamente cumpridas em Jesus. O povo de Deus é a casa construída pelo filho de Davi. E aqui está um grande conforto para mim e para você. Jesus, ele é o cumprimento da promessa de Deus dada a Davi. E nós, o povo de Deus, nós somos a casa que o filho de Davi construiu para Deus. Então nós podemos glorificar a Deus por isso, porque nós de fato somos o cumprimento da promessa de Deus dada a Davi muitos anos atrás. E como casa de Deus, o povo de Deus vai continuar sendo preservado. E aí eu volto lá no início do nosso devocional, quando falamos da reforma protestante. O povo de Deus foi preservado pelo grande amor de Deus. E isso continuará acontecendo. E essa deve ser a nossa esperança sempre, sempre e sempre. Pensando nisso, qual é a aplicação final que a gente pode fazer de tudo o que acabamos de ouvir aqui? Bom, o desafio do Léo para essa segunda-feira, para esse início de semana, é os nossos propósitos ou a nossa comissão. Eles não podem ser maiores do que a promessa de Deus. A nossa comissão, o que Deus tem para nós fazermos, não pode ser maior do que as promessas de Deus para todos nós. Na prática, o que isso significa? Significa que nós já temos as promessas de Deus, por isso podemos descansar sabendo que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Então vá para o seu trabalho hoje, vá para o convívio com sua família, vá para a escola, vá para todos os lugares, sempre com essa promessa queimando em seu coração. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí que falamos diante de Deus, e como eu gosto de fazer sempre às segundas e sextas-feiras também, eu gosto de começar a semana de devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só deixar um recado importante para vocês. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós temos o Nave Talk. O que é isso? É um momento ali de discipulado, quando conversamos sobre a pregação do domingo anterior. Então, nós vamos conversar sobre o que foi pregado ontem, hoje no Talk de Gerações. Então, venha estar conosco, venha participar desse tempo de discipulado, traga os seus filhos. Hoje é dia do Talk de Gerações, então é dia dos filhos estarem envolvidos na igreja. Então traga os filhos, tragam as crianças, tragam os juniores, tragam os adolescentes, tragam os jovens, porque esse é um tempo de comunhão e discipulado na igreja do Senhor, tá certo? Deus abençoe, ótima, excelente semana para todos, fiquem com Deus.